te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Se você hoje não tá no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua. Eu tenho 20 anos e me sinto atrasado também. 20 anos? É porque eles estão vendo o pessoal no YouTube, sei lá, com 20 anos ganhando milhões, e aí ficam se comparando. É muito doido, pô. Se eu for me comparar com esse cara, eu me acho um bosta. Verdade. Porque com 20 anos era isso. 20 anos eu tava estudando ainda, não tinha nem uma bicicleta que era minha, e simplesmente, se alguém falasse pra mim que com 33 eu ia estar onde eu estava, eu ia falar, você tá doido, como é que eu não sei nada ainda, vou chegar nesse tipo de patamar? Eu nem acreditava que seria possível. E esse é um ponto muito importante do livro também, porque não basta pro T. Harv Eker que você leia ali os princípios, os arquivos. Você tem que chegar no final e fazer uma declaração. E a declaração sempre termina uma frase reforçando aqueles princípios, aqueles arquivos, e no final, eu tenho uma mente milionária. Para que você, de fato, repita tanto isso até o ponto de chegar a acreditar. Porque isso é significativo. Eu tenho um exemplo próprio meu, que é incrível, na minha opinião, porque hoje eu me acho uma pessoa ultra inteligente, mas nem sempre foi assim. Eu era um dos melhores alunos da sala até a 4ª série, que meu pai estudava comigo, né? Aí meus pais se separaram. Talvez as finanças tenham um peso nisso, porque estavam atolados em dívidas, né? Só o amor não é suficiente, eu acredito nisso de fato, porque a hora que a dívida entra pela porta, o amor às vezes sai pela janela, você perde a admiração pelo cônjuge. Mas enfim, separaram, eu fui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, minha mãe não estudava comigo, ela tava trabalhando, então ficou pra eu estudar sozinho. E aí eu vi rapidamente que tirando 10 ou 5, eu passava de ano igual. Então, o que eu fui fazer, né? Comecei a estudar pra passar na média e dedicava meu tempo a coisas lúdicas, né? Jogos, ver televisão. Só que eu fui fazendo isso durante tanto tempo, Joel, que teve uma hora que eu simplesmente nem raciocinava que eu poderia tirar um 10. Eu já me julgava burro. Essa era a palavra. Eu achava que eu não tinha capacidade. E parte disso porque, além de estudar só pra média, eu tava cercado de pessoas muito inteligentes no colégio militar. A minha turma do 2º ano, das 30 pessoas, eu acho que era o 3º pior aluno da sala. E tinha gente muito inteligente. E eu até brinco que se um investidor entrasse naquela sala, tivesse que apostar em algumas crianças pra ter retorno no futuro, né? Eu nunca seria escolhido. Só se eu pagasse muito, porque eu era um azarão completo. Talvez ele visse assim, vou apostar nesse azarão aqui, vamos ver o que acontece. E eu me senti assim de fato, eu me senti incapaz. O que mudou na minha vida foi que eu quis passar na prova do exército. E eu fui obrigado a começar a estudar. No 1º ano eu não passei, eu fui passando em tudo na média, como eu fiz durante os anos anteriores, e chegou na prova de redação, eu não passei, eu tirei abaixo da média. E aí eu pensei, bom, pro ano que vem eu vou passar. E eu me comprometi, eu fiz uma declaração, eu falei pra minha família, eu vou passar, tanto que eu quero que vocês me tirem da escola, eu vou fazer só o cursinho, pra poder me dedicar só àquilo, e eu vou passar na prova. Aí toda a minha família foi contra, meu pai falou, você se compromete de fato? Eu falei, eu me comprometo. Ele falou, então você tá fora da escola, fica só no cursinho agora e vai estudar. Aí todo mundo falou que, nossa, é um absurdo que o Bruno tá fazendo. Comecei a estudar, no primeiro simulado do ano eu já fui o primeiro colocado. Era um simulado de história e física. E aí quando eu olhei meu nome em primeiro no simulado, entre mais de 100 alunos, eu olhei assim, fiquei perplexo, né? Fiquei olhando assim, aí um amigo meu do colégio militar chegou, olhou também e falou, caramba, Perini, que sorte, hein, cara? Daí eu virei pra ele e falei, pois é, eu também acreditei que era sorte. Só que aí veio o segundo, eu entre os primeiros, o 3º, o 4º, o 5º, eu fiquei em primeiro de ponta a ponta no cursinho, fui pro exército, comecei a me destacar, fui primeiro da minha especialização de artilharia. Então se não fosse esse momento onde eu vi, olha, isso aqui não é sorte, é inteligência de fato, talvez até hoje eu fosse uma pessoa muito menos confiante do que eu sou. Então eu só fui ficando confiante quando fui vendo esse progresso.